Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus. Esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, tremendo é o nosso Deus. Queria convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento. Quem puder, né? Quem não puder pode ficar sentado mesmo. Para assim louvarmos ao nosso Deus, a cultuarmos ao Senhor Jesus. Deus, queremos te agradecer, meu Deus, por essa noite, Jesus. Queremos te adorar por essa noite, Pai. Nós estamos aqui para celebrar o Teu nome, Jesus, para glorificar ao Senhor, Deus. Nós estamos aqui para adorar somente ao Senhor, Jesus, essa noite, Pai. Reunidos como povo Teu, Jesus, como povo do Senhor, como povo separado, Jesus, para a adoração ao Teu nome, Senhor. Nós somos criados para isso, Senhor, nós somos separados para isso, Jesus. Cada um aqui, Senhor, foi comprado por um alto preço, Jesus, um preço, meu Deus, impagável, Senhor. Por isso que nós estamos reunidos como igreja, Deus. Nós estamos reunidos, meu Deus, como arraial do Senhor, Pai. Porque a Tua Shekinah, Pai, está no nosso meio, Pai. A Tua presença, Papai querido, ela é grandiosa, Senhor. Nós queremos Te adorar, meu Deus, nessa noite, Jesus. Nós queremos Te celebrar, Pai. Nós queremos entregar o melhor para o Senhor nessa noite, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Celebra Cristo, igreja. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao que, igreja? Ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra Te adorar, só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, como o ensaio foi muito bom. Mas agora nós vamos fazer melhor ainda para o nosso Deus, amém? Com palmas, você vai usar suas palmas, usar o seu gesto para celebrar o Senhor. Vamos fazer um coral bem bonito, que nós nos reunimos aqui para adorar, para celebrar, pois Ele é digno, igreja. Jesus, em Tua presença, cante para Ele. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao quem? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, só pra Te adorar e fazer
e te dar. Estamos nós aqui, Espírito Santo, estamos nós aqui, estamos nós aqui, para celebrar a Ti, Senhor. Aleluia! Ele é maravilhoso, igreja. Tu és tremendo, Senhor. Tu és o rei desse povo, Deus. Tu és o Senhor da nação, Pai. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo. Que cante pra Ele. Tu és o Senhor da nação. Tu és, aleluia. Tu és a luz desse mundo. Esperança. Tu és a paz pros cansados. Tu és ninguém é como nosso Deus. Não há comparação. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei deste povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo. Esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, Espírito Santo. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Eu creio, Jesus. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, na manifestação da Tua glória, Deus. Como é bom estar na Tua casa, Jesus. Nesse momento você vai dizimar, vai ofertar ao Senhor. Vai declarar que você é uma nova criatura. E nós vamos dançar na presença do nosso Deus. Vamos celebrar Ele com tudo que temos, com tudo que somos. Saia do seu lugar, celebra Jesus Cristo com tudo que você tem, igreja. Novo caminho para andar, novo sonho para sonhar. O deserto não é o meu lugar. Nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura, eu sou velho homem, já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou.
Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Um caminho para andar, um novo sonho para sonhar. O deserto não é o meu lugar. A nova vida ele prometeu a todo aquele que nele crê. Na nossa frente se abrirá. Nova criatura eu sou, velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que ele prometeu. Eu vou. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Que ele prometeu. Eu vou. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Que ele, eu vou dançar na chuva. Aleluia, Deus. Te adoramos, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Celebra Ele, igreja. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara com a sua formosura. Os homens, os reis, principados e potestades se prostram ante a sua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta a ti adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, somente te adorar. Eu só quero te adorar e dizer que te amo. Te amo, Senhor. E dizer que te amo, te amo, te amo. Aleluia, que maravilha. Tu és maravilhoso, Senhor. Os irmãos poderiam sentar nesse momento. Convida a irmã Neuci para estar louvando ao Senhor. Ela vai estar entoando um cântico nessa noite também. Esse hino que eu irei cantar tem por título: Bem longe de Deus eu andava. Eu tenho certeza, meus irmãos, no meio
dessa epidemia que nós estamos andando. Tem muita gente andando longe de Cristo, sem salvação, sem ter o conhecimento de Cristo, mas sabendo ele que Cristo está juntinho dele, esperando uma oportunidade para que ele abra o coração. E eu tenho certeza que tem muita gente que já aceitou Jesus na epidemia dessa que nós estamos vivendo, meus irmãos. Medita na letra deste hino. Bem longe de Deus eu andava, um pobre perdido foi eu. Pensava que fosse impossível entrar minha alma no céu, estando no meio das trevas. Bem claro uma voz eu ouvi, dizendo que sou poderoso para dar salvação hoje a ti. Parei, era a voz do meu mestre, falando palavras de amor. Clamei, sou um pobre perdido, ó, tem compaixão, Salvador. Então me entreguei ao meu mestre, feliz Jesus Cristo me fez. A todos eu vou proclamando, foi Ele quem me satisfez. Enquanto por graça de Cristo no céu alcancei ao final, louvores darei para sempre, ó quem me deu vida eterna. Amém, Jesus. Glória a Jesus, irmãos. Amém? Palavra de Deus, o hino falou a nós. Bom revê-los e revê-las, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Nesse culto, nesta noite de domingo maravilhoso. De manhã nós tivemos a escola bíblica, 9 horas, voltou ao normal, certo? Todos os domingos, 9 horas, a escola bíblica. E às quintas, às 19 horas. Domingo também, às 19 horas da noite. Ok? E esta semana, irmãos, Deus tocou no meu coração. E eu estou compartilhando com a igreja. Nós vamos ter uma semana de consagração a Deus. Você vai escolher um horário do dia para você reservar só para você e Deus, consagrar a sua vida. E na sexta-feira, nós vamos ter uma vigília às 22 horas. Certo? Nós vamos orar, os motivos eu vou enviar para vocês. Os irmãos que coordenam os grupos de orações, por favor, vocês passem informações para as pessoas que estão lá nos grupos orando, que eu também vou passar. Mas nós vamos ter um momento de vigília, de oração pela nossa vida, nossa igreja, nossa cidade, nossa nação, por irmãos que estão enfrentando algumas dificuldades, enfermidades, a enfermidade do Covid nas famílias. Então nós vamos orar, é um momento de aproximarmos de Deus, consagrarmos mais ao Senhor. Amém? Você que está em casa também, nós estamos convidando você para cultuar a Cristo conosco. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos lê-lo todo. Mateus, capítulo 28, nós vamos falar sobre a alegria, ressuscitou. A alegria ressuscitou. Estava falando há alguns dias sobre morte, crucificação, tristeza, e para que houvesse alegria, primeiro tivemos que passar pelas tristezas. Mateus capítulo 28, diz assim: reúna a sua família em casa, sentem-se todos juntos e cultuem a Deus, certo? Sente agora aí no sofá, aquieta, faz igual o Senhor diz, aquieta e saber que eu sou Deus, e ouça o que Deus tem para lhe dizer. Chame seus filhos para estarem juntos, para que seus filhos e você não percam o hábito do culto a Deus. Estava conversando há pouco com o irmão Sérgio, ele falando comigo, da importância do culto, de nós estarmos juntos, cultuando. Nesse tempo Deus está dando a graça também do culto virtual, e isso é importante para poder
nós estarmos mais próximos de Deus e aquecer nossos corações. Isso é importante, porque se você na sua casa começa a relaxar, não está tendo culto na igreja, não vem, e em casa você não se preocupa em participar juntamente conosco, é perigoso, porque o resultado disso pode ser que você esfrie a sua fé, e depois para aquecer vai dar trabalho. E quando a nossa vida espiritual vai se indo, muitas outras áreas da nossa vida também vão junto, e é um sofrimento. Então é importante você estar perto do Senhor, bem perto. Por isso, esse motivo de oração esta semana, ok, irmãos? Para que nós estejamos com os nossos corações acesos diante do Senhor. Assim diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. E quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Amém. Palavra de alegria. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela ressurreição do Teu Filho, que se deu, que se doou, que se fez pecado para nos purificar do pecado. E a Tua palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque Ele morreu e ressuscitou. Glória a Deus. E nós estamos aqui nesta noite para adorar este Cristo vivo, ressurreto. Glórias a Jesus por isso, meu Senhor. Que Tu, ó Deus, conceda-nos a bênção de entendermos a palavra e deixá-la adentrar em nosso ser, e nós falarmos ao mundo que Jesus ressuscitou. A alegria voltou, a alegria ressuscitou e está entre nós vivo. Os nossos corações estão inclinados para Ti, ó Jesus, e que eles estejam cada dia mais dispostos a inclinarem a Ti, a adorarem a Ti, a Te buscarem, a Te quererem. Senhor, em nome de Jesus, ouça o nosso clamor e receba esta adoração para a honra e glória do Teu nome. E que a palavra que sair da boca deste Teu servo seja a palavra dada pelo Espírito Santo, e que nós todos abramos os nossos corações, as nossas mentes, para entendê-la e aceitá-la em nossas vidas. Que assim faça, ó Senhor, para a louvor, honra e glória do nome de Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, eu estava com esse texto essa semana,
como eu havia dito, que hoje traria essa mensagem, fazendo aquela sequência, Mateus 27, e Deus assim encheu meu coração de alegria. Eu estava assim, com um desejo de entrar no texto, assim, vivendo esse momento da ressurreição de Jesus. O coração assim regozijou no Senhor. E eu fiquei assim pensando e meditando sobre o ser humano e, claro, olhando a minha pessoa. E eu vi como é difícil entender, compreender tristeza e alegria em nós. É difícil. Momento você está alegre e momento você está triste. Hoje fazem 15 dias eu estava sentado ali e de repente quando eu me levantei e subi, assomei para assomar este púlpito aqui, uma tristeza muito grande bateu dentro de mim. Eu aqui em pé falei, Senhor, vou falar da tua palavra. E foi uma tristeza assim que inundou o meu coração, indizível até, por isso que é difícil explicar. E depois eu entendi o porquê da tristeza. Algo tinha acontecido a alguém da minha família. Então Deus falando ao nosso coração. Porque é difícil entender tristeza e alegria, compreender, mas não que ela não seja explicável. Não que em algum momento você não possa explicar a tristeza que está ou a alegria que tomou conta de você. Gostoso estar alegre, muito gostoso. Eu também acredito que a tristeza ela pode vir até nós para nos gerar crescimento e nos despertar mais até para Deus, em algumas situações. Contudo, é porque a nossa vida parece ser algo inexplicável. Se você estudar você mesmo, ou você mesma, olhar para dentro de si, você em algum momento não vai compreender você mesmo. Algo assim meio que complexo. Mas eu creio também que só parece. Talvez seja coisa da minha cabeça. Não sei bem explicar. A palavra de Deus diz assim, nos garantindo que agindo Deus, quem impedirá? Lá em Isaías 43, 13. E olhando esse texto aqui, quando aqueles homens que ouviam falar de Jesus, aqueles líderes religiosos, e eles falaram, olha, aquele enganador disse que iria ressuscitar, Pilatos, nos socorre, e coloque pessoas lá naquele túmulo para que os discípulos não venham de noite, tirem o corpo dele e digam que ele ressuscitou. Pilatos, tudo bem, façam isso. Eles fizeram, selaram a pedra para ninguém violar. Deus vem com graça, grande amor, envia o seu mensageiro, e o mensageiro remove a pedra. Com o poder do Senhor de graça, os anjos, os guardas, melhor dizendo, se rendem ao sono, ficam adormecidos, eles veem tudo, aquilo, ficaram perplexos, atônitos, mas adormeceram, não viram a hora que o Senhor ressuscita, provavelmente, e o Senhor sai do túmulo. Não que era preciso remover a pedra para que o Senhor Jesus saísse. Ele saiu com o corpo glorificado, Deus traspassa qualquer espaço, não existe limite de espaço para ele. Mas era porque aquele túmulo precisava alguém ver, testemunhas oculares, para poder anunciar e dizerem com todas as letras, nós mesmos vimos aquele túmulo vazio e vimos o Senhor ressuscitado. Momento de grande alegria. E aqui, Mateus, o evangelista Mateus, faz a transição do momento da tristeza para o momento da alegria. Do momento em que os guardas estão vigiando o sepulcro para o momento da ressurreição. O mundo agora nasce uma nova esperança, e eu vou até dizer mais, uma nova certeza, ou a certeza. A certeza, para quem crê em Jesus, único Senhor, Salvador que nos leva ao céu. Rubem Alves, que foi um escritor
brasileiro, intelectual, teólogo, psicanalista, poeta, escritor. Ele diz em seu livro: se eu pudesse viver a minha vida novamente, quando ele já estava idoso e ele apaixonado pela vida, creio eu, escreveu aquele livro, um livro lindo até para se ler. Ele diz que as fontes da alegria não se encontram no tempo. Ele usa no plural, as fontes da alegria. Essas fontes da alegria não são administradas pelo pai ou pela mãe. Os nossos pais não podem administrar. Ele diz que a oração de Abacuque é uma das orações mais lindas que ele encontrou na Bíblia, no Antigo Testamento. E ele diz, por quê? Ele tem uma música que está cantando, eu mesmo estou ouvindo essa música quase todos os dias, Todavia Me Alegrarei, aquele cantor Leandro Soares. Eu, lá ouvindo, me aparece muito linda essa música. Você já ouviu? Amém, continua ouvindo, se não, procure lá, Todavia Me Alegrarei. Ele faz menção a Abacuque. E Rubem Alves vai dizer que é justamente por causa dessa adversativa, todavia, que ele diz que é a oração mais linda que ele viu. E por fim, Abacuque fala das tragédias. E Rubem Alves cita isso. Começa a falar ainda que figueira não floresça, não haja curral no gado e tal. Mas Abacuque vem com a palavra do todavia, eu me alegrarei. E Rubem Alves para por aí. Todavia, eu me alegrarei. Não há razão para a alegria, diz Rubem Alves na continuação do texto. Ele parou na questão da oração de Abacuque. E ele continua. Não há razão para a alegria. E conclui dizendo, ela é uma fonte da eternidade que emerge no tempo. Ele diz que esta alegria é uma fonte da eternidade que emerge no tempo. Preste atenção. Essa fonte que Rubem Alves não explica e também não encontrou respostas, porque ele disse que não encontrou respostas para tal explicação da alegria, eu aqui vou com toda ousadia dizer, chama-se Jesus Cristo. Chama Jesus. Nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Essa alegria chama-se Jesus Cristo, que nos deu o espírito da alegria. Se você ler o Evangelho de Lucas e ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver quanta alegria Lucas expressa no seu texto. É justamente por isso, porque ele fala muito do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele renova nossas forças, ele nos dá alegria. E Lucas fala com muita propriedade sobre isso. Então eu posso dizer que Jesus Cristo vivo, que nos deu o Espírito Santo da alegria, ela não emergiu no tempo. Aqui eu também vou dizer com toda ousadia, discordar um pouco do nosso intelectual. Sabe por quê? Porque essa alegria, ele, embora não está falando dela, eu estou falando, ela não emergiu no tempo, ela é. O que é que Jesus disse? Eu sou. Não tem começo e nem tem fim. Ela é. Jesus é. E eu quero lhe explicar dizendo, Jesus é a alegria. Tem até um hino que canta, né? Jesus é a nossa alegria. Ele é. Um ser incriado. Próprio Deus. E quem anda com Jesus, nós cantamos aqui, a irmã Nelci também cantou, quem anda com Jesus, ele andará com alegria. Mas pastor, isso não quer dizer que eu não vou ter tristeza na vida? Não quis dizer isso. Você ouviu a mensagem da manhã e o que o apóstolo Paulo viveu, o vaso que o Senhor quebrou,
triturou pelos sofrimentos, pelo que ele passou, pelas surras, pelas prisões. Não quer dizer que não há momentos de sofrimentos e não há momentos de tristeza. Ele falando em relação a Tito, que não via o Epafrodito, diz para que não acontecesse em mim tristeza sobre tristeza, mas ele expressa nessa mesma carta muito momento de alegria. Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor, dizia o apóstolo. E ele dizendo isto, sendo preso, estando preso. Mas é que o Senhor vivo, ressurreto, e ele inundando o nosso ser, esta alegria toma conta de nós, e nós podemos suportar os momentos das angústias, os momentos das tristezas, os momentos das pressões, os momentos das adversidades. Nós podemos suportar, porque a alegria, Jesus reina em nós. Nos tornaremos fortes. Neemias entendeu isso. Quando ele convida o povo para vir para perto, hoje aqui não há lugar para tristeza, mas é lugar de alegria, e ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Precisamos entender que Jesus, essa alegria, Ele é. Jesus falando sobre tristeza e alegria, um dia disse para os seus discípulos, lá em João capítulo 16, verso 20 a 22, ele disse assim: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, disse Jesus, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quando uma mulher, continua Jesus, está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer, mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre, olha o que Jesus diz, que nem lembra mais do seu sofrimento. Vocês que são mulheres já deram à luz, sabem disso. É um desespero, eu creio, antes. Mas depois que nasce a bebê Vitória, a bebê Luísa, a bebê Alice, a bebê Letícia, a bebê Maria Alice, a bebê Ana Clara, o que acontece? O sorriso da mãe. Depois vai sofrer mais um pouquinho na hora que estiver amamentando, mas depois passa tudo. Olha que Jesus tão sabiamente vem nos falar sobre essa questão da tristeza e da alegria em relação à sua morte, em relação à sua ressurreição. E ele continua: assim como acontece também com vós, agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Olha porque ele disse que vocês ficaram alegres, porque eu os verei novamente, vocês me verão novamente. E diz o Senhor: então vós ficarão cheios de alegria, o coração de vocês se alegrará, para a glória do Senhor, e ninguém poderá tirar essa alegria de vós. E eu dei essa alegria para vocês, ninguém pode tirar essa alegria de vocês. Eu sou a alegria que mora em vocês. Jesus nos dá essa garantia quando ele diz assim: aquele que o Pai me der, das minhas mãos ninguém mais tira. Que Senhor, está vendo que eu digo que a alegria não emerge do tempo, ela é? Ninguém tem o poder, amados, de roubar o que Jesus nos deu. Se você está com temor por alguma coisa, vá para casa descansado ou descansada, porque o Senhor lhe deu, ninguém rouba. A alegria que Ele nos deu está selada em nossos corações para sempre. Para sempre, para sempre. Por quê? Por que ela está selada? Porque Jesus Cristo vive e o túmulo está vazio, e aquelas mulheres e mais os apóstolos constataram o túmulo vazio. E o anjo chama aquelas mulheres e ele diz assim, quando o anjo aparece para as mulheres, as chamam para perto deles e diz assim, lá no verso 6, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Venham ver. Por isso que a pedra tinha que ser removida. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que ressuscitou. Ele fala Jesus, depois ele vem com toda a reverência. Veja onde o Senhor jazia.
Aquelas mulheres chamavam Jesus de Senhor. Nós também devemos fazer assim. A fonte da alegria que Rubem Alves não encontrou respostas, onde encontrá-la é viva, eterna e mora nos corações dos salvos por Ele. Você pode dizer, alegria mora no meu coração, porque Jesus Cristo mora no meu coração. Glória a Deus. E é dessa alegria que quero falar nesta noite, depois de ter dito a vocês alguns domingos, tanto sobre tristeza e sofrimento. Aqueles que acompanharam, estão acompanhando a série de mensagens necessárias. Que não estão acompanhando, está lá gravado no YouTube da igreja. Vá lá, acompanhe, inscreva no canal, ouça, deixe entrar em você e compartilhe para que você seja um agente propagador desta palavra de Deus. Agora preste atenção. Chega de tanta tristeza, porque a alegria chegou para alegrar o mundo. Ressuscitou. Agora o mundo está triste. Lembra que Jesus falou? O mundo se alegrará e vocês ficarão tristes. Agora o mundo está triste e vocês estão alegres. Vocês falam do amor. Muitas pessoas estão aí desesperadas, sem saber o que fazer. Chegou o desespero. Focam tanto no problema, focam tanto na enfermidade, focam tanto na situação que deixam o Senhor de lado. Mas os discípulos de Jesus não precisam tirar o foco de Jesus. Não. Veja bem, o Senhor lhe garante vida aqui e na eternidade. Para onde você for, você está vivo, porque Ele é vivo. Para onde você for, você está cheio da alegria dEle, porque Ele é vivo. Não precisamos tirar o foco dEle. Não quer dizer que nós estamos ignorando o que está acontecendo no mundo, não. Mas as coisas que acontecem no mundo, elas não podem nos dominar. Porque já tem um ser Senhor das nossas vidas. Alegria. E assim, amados, e o mundo irado persegue os seguidores de Cristo. Mas nós podemos dizer com Abacuque, todavia, me alegrarei. E assim quero lhes dizer sobre alguns motivos importantes de o porquê estarmos para sempre alegres. Preste atenção. Primeiro, Jesus está vivo. Veja o que diz o verso 5, o verso 6 e o verso 9 do capítulo 28 de Mateus. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E no verso 9, e indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Por que nós precisamos estar alegres? Diz comigo, porque Jesus está vivo. Glória a Deus. Nenhum outro morreu e ressuscitou e subiu ao céu para vir buscar o seu povo. Nenhum outro se humilhou a si mesmo, se fez homem para poder morrer e purificar o nosso pecado. Nenhum outro tem esse poder, nenhum outro, só Ele. Ele é a primícia, primogênito da ressurreição. Ele está vivo. Segundo, somente os que persistem verão o Cristo ressurreto em toda a sua glória para ficarem para sempre com Ele. Somente os que persistem poderão contemplar a glória do Senhor na sua glória. E já tem um ensaio aqui na terra, como aconteceram com aquelas mulheres no verso 1 do capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas não desistiram, estavam acompanhando o Senhor na hora da crucificação, na hora da morte, na hora do sepultamento e na hora da ressurreição. Elas estavam lá, ainda que sem entender,
Elas não entenderam no momento, mas elas estavam lá. E por estarem lá, sabe o que aconteceu, irmãos e irmãs? Elas contemplaram, viram a glória de Deus, o Cristo vivo na frente delas. Dizendo assim para ela: eu vos saúdo. Já pensou? Choque assim. Senhor. Estavam tristes, chorando a morte dele. Ele aparece vivo, glorificado. Viram a glória do Pai. Portanto, eu quero dizer para você: não desista nunca de Jesus. Vai com Ele no tempo da aridez e no tempo da fertilidade, mas fique com Jesus. Não ponha desculpas para você estar aos pés de Jesus, mas persista. Meu irmão Sérgio, nosso irmão, está ali, e ele dizendo assim: vai ter momentos, permita-me, Sérgio, vai ter momentos, ou vão ter momentos da minha vida, da nossa vida, que nós vamos ter vontade de estarmos próximos do Senhor, mas vai ter vontade que não, momentos, aliás, que não teremos vontade. E o que fazer? Disse Sérgio: devemos ficar próximos, devemos estar ali com Ele. Terão momentos das nossas vidas que nós não quereremos estar aqui neste lugar, mas o que fazer? Disse o irmão Sérgio: devemos estar. Eu venho ouvir, eu venho cantar, eu venho louvar, eu venho me alegrar com o Senhor, e Ele me fortalecerá, e eu vencerei, e chegarei do outro lado da vida, glorificando o meu Senhor, alegre pelo meu Senhor, e aqui na terra fui fiel ao meu Senhor. Há tempo e fora de tempo, disse o apóstolo, pregue. Eu digo: há tempo e fora de tempo, cultue, glorifique e saia para pregar. Palavra dessa do irmão, encorajadora, e eu estou usando aqui. Em terceiro, porque Deus sempre se manifesta aos homens. Olha só o que ele diz, do verso 2 ao verso 5, ele diz assim: e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como a neve, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. O Senhor sempre se manifesta aos homens. Aquele, como aconteceu na crucificação, na morte, ele movimenta a natureza para poder manifestar a ressurreição de Jesus. E os guardas viram e ficaram paralisados. Ele sempre vai manifestar a nós em algum momento. Senhor, estou só. O Senhor manifestará a você. Vai para os pés dele. Vai dar algum sinal. Interessante que quem gosta de orar nas madrugadas e sai para orar no monte, você vai ver sempre no final da oração alguma manifestação do Senhor na natureza. Sabia? Deus vai dar um jeito para falar: olha, eu estou aqui com vocês. Outro dia estávamos ali, e no término da campanha de oração de 7 dias, no monte, o céu estava coberto de nuvens, e na hora que terminou, o Senhor, eu falo assim, colocou a mão dele, foi afastando as nuvens, e por cima das nuvens estava a lua, clarona, bonita, e nós nos alegramos, falou: o Senhor se manifestando a nós, por meio da natureza. Ele fala conosco. A Bíblia diz, Salmo 19, o Senhor, a natureza, manifesta a glória de Deus. No entanto, amados, 3 tipos de homens esse texto fala. Vamos ver, o primeiro tipo de homem, os incrédulos rebeldes. Estes temerão e não serão consolados pelo Espírito da alegria. São rebeldes. Verso 4. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Rebeldes, ajudaram na crucificação e foram ajudar na guarda do corpo de Jesus. Eles não quiseram crer, nem na hora da crucificação, Deus se manifestando aos homens. Rebeldes, existem esses rebeldes, e muitos deles estão lá fora e dentro das igrejas.
Segundo tipo de homem, os crédulos. Estes serão consolados, estes serão encorajados, viverão em paz e em segurança, porque serão abraçados e abrasados pelo Cristo vivo. Versos 5 e 10. Veja assim. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. E no 10 diz: então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Sabe o que é isso aqui? Você vai caminhando, triste, para o túmulo da pessoa que você ama. E de repente, aparece o anjo do Senhor e consola. Vocês estão buscando a Jesus, que foi morto? Venham ver, ele está vivo. E de repente você vai caminhando para poder falar o que o anjo mandou você falar. E de repente o próprio Senhor aparece. Eu vos saúdo, agora disse a mesma palavra do anjo: não tenham medo. Sabe por quê? Ele traz uma palavra de encorajamento. E de dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, e lá vocês me verão. Eu vou dizer para você, continue caminhando em direção do Senhor. Hoje nós o vemos por fé. Um dia o veremos face a face. Continue caminhando com Ele, em direção dEle. Seja crédulo, seja crente. Creia. Você não precisa de sinal nenhum para crer em Jesus. Só tenha fé. E o terceiro tipo de homens são os que duvidam, mas se arrependem e recebem a missão. Desses eu falarei depois. Duvidam, mas depois se arrependem. Quarto motivo da nossa alegria perene é que alegres precisamos nos apressar e anunciar ao mundo que Jesus está vivo. Todo mundo que se arrepende do pecado, que confessa Jesus, arde dentro dele a chama do Espírito Santo, o amor de Jesus. E o que é que ele quer fazer? Primeiramente, anunciar a todos o maior número possível de pessoas. Se depender de você, você fala assim: se eu pudesse abrir a mente e falar para ele, ou colocar lá dentro o que o Senhor falou para mim, o que eu creio. Mas como é difícil entender, aí você deve entender também que foi difícil você compreender. É assim. E nós não podemos perder essa chama do primeiro amor. O Senhor diz aos Efésios: volte ao primeiro amor. Se você perdeu a chama do primeiro amor dentro de você, por Jesus, esse queimor, essa alegria por Jesus, olha, eu vou lhe dizer uma coisa: bote os seus joelhos no chão. Fala: Senhor, eu perdi esse primeiro amor. Acenda essa chama dentro de mim de novo. Eu quero que o Senhor brote dentro de mim esse amor, o teu resplendor, a tua alegria. Me dá prazer para te adorar, ter disposição para te buscar. Me dê prazer para poder levar esta palavra ao maior número possível de pessoas. Faça disso uma meta da sua vida. No verso 6 e 7 confirma isso. 6, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. No 7 diz: e depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E eis que vos tenho dito, confirma o anjo: vão para lá, que vocês verão. E no 10 eu acabei de ler: não tem mais, e de dizer a meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Maravilha, não é? Eu não sei você, mas dá vontade de dar 2 pulos de alegria e dizer glória a Deus e aleluia. Jesus está vivo. Quanta maravilha acontece com aqueles que são salvos. Tem as confirmações. Precisamos nos apressar e anunciar. As mulheres, na hora que o anjo falou, diz o texto que elas saíram apressadamente e foram dizer aos discípulos: olha, o Senhor está vivo, o Senhor está vivo. E João vai narrar que quando elas chegaram lá, Pedro e João ficaram assim, correram e foram constatar se era verdade. Elas não perderam tempo, foram anunciar aos seus que Jesus está vivo. Muitos de nós estamos perdendo muito tempo. Deixou o arrefecimento tomar conta do coração. Ficou distante do Senhor. Está vendo o Senhor assim como uma névoa. O coração já não abrasa mais. Já não tem mais desejo de adorar, de prostrar, de falar com Ele, de ler a Bíblia, a palavra dele. Quantos, eu fico imaginando, a irmã falou aqui
algo interessante, importante, a irmã Nelci. Vou falar dos nossos. Quanto em suas casas agora aproveitar esse tempo que não podem estar à igreja em suas casas, nem sequer bater um papo com o Senhor nos seus dias, nem sequer olharam para a Bíblia. Quantos encostaram a Bíblia, deixaram o Senhor de lado? E a minha oração na minha casa é esta: Senhor, abrase os corações das ovelhas que tu me confiaste. Senhor, fale com eles, fale com elas. Senhor, que todos os dias elas precisam ter o seu encontro contigo, ter um encontro na devocional. Esta está sendo a minha oração diária pelas ovelhas. Senhor, eu não sou onipresente e também não tenho que estar preocupado, atordoado, se os irmãos estão ou não estão fazendo. Eu estou orando, eu estou pedindo, porque é uma responsabilidade, sim, como pastor, pelas ovelhas, prestar contas a Deus. Então vocês me ajudem a pastoreá-los. Como eu posso fazer isso? Pastor, em suas lares, todos os dias, tenha o seu encontro com o Senhor, aqueça meu coração. Lembra que vem uma geração aí depois de vocês que precisam de vocês. E se vocês não estiverem firmes com o Senhor, o príncipe das trevas tomará conta do mundo e todos pagaremos um preço. A responsabilidade é sua. Quinto, porque Jesus é o nosso Deus vivo, único e digno de ser adorado. Verso 9. Indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. Qual foi a reação delas? E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Para mim, é uma das cenas mais lindas das Escrituras Sagradas. Esta aqui. Verso 9 do capítulo 28, bem, de Mateus. Eu vos saúdo. Correram aos pés de Jesus, abraçaram Jesus, adoraram Jesus. Ele recebeu a adoração, porque Ele é Deus. É onde nós devemos estar, irmãos, todos os dias, abraçados aos pés de Jesus, adorando Jesus, se humilhando aos pés de Jesus, dizendo que o amamos, dizendo que Ele é o nosso Deus, dizendo que Ele é o nosso Senhor, dizendo que Ele é o nosso Salvador. É aqui. Dá para nós nos esforçarmos um pouco mais? Dá para que em nossos lares nós tenhamos um tempo para Jesus? E Ele devolve o galardão para você, devolvendo a alegria ao seu coração, lhe dando força para você continuar a sua vida no dia a dia. Eu vou dizer uma coisa para você: nada pode lhe roubar da sua vida a pessoa de Jesus como prioridade. Você que não está fazendo isso todos os dias, arrependa-se e volte a fazer. E me volte aqui no domingo e fale comigo: pastor, eu fiz essa semana, como mudou a minha vida, o meu ser. Essas mulheres faziam isso aqui, irmãos. Elas tinham o hábito de adorar Jesus, aos pés de Jesus. É onde nós devemos estar, adorando Jesus. Do capítulo 11, do verso 11, aqui até o 15, eu não vou muito adentrar nele, porque vai falar dos homens corruptos, corruptores, amantes do dinheiro, enganadores, que venderam as suas almas pelo prazer dos bens deste mundo triviais. Eu não vou me adeter nestes versículos agora. São os religiosos, os corruptos e corruptores. Hoje eles vão passar batidos por mim, mas depois você pode ler em casa, em outro momento, quem sabe Deus me dá uma palavra, porque eu quero dizer para você sobre a alegria, porque Jesus está vivo, Ele vive. Amém? Diga comigo assim: Jesus vive, Jesus reina. Então vou lhes falar dos discípulos de Jesus, a reação deles, o que eles fizeram quando eles viram o Senhor. Vou falar que diz Mateus e vou falar um pouquinho sobre Lucas e João também disseram. Primeiro, eles obedeceram ao comando de Jesus. Coisa linda. Olha só, irmãos, verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado.
O anjo mandou as mulheres dizerem para eles, para irem. Depois o próprio Jesus mandou, e o que os discípulos fizeram? Partiram para a Galileia e foram para o monte onde Jesus havia mandado eles irem. Obedeceram ao comando de Jesus. Nós não podemos ser rebeldes ao ponto de não obedecermos o que Jesus nos manda fazer. Todo aquele, toda aquela que não obedece ao comando de Jesus, eu digo para você com toda a convicção, paga-se o preço caro. Não queira experimentar isso. Não porque o Senhor é mau, é porque você desobedeceu a palavra dele que lhe dá a direção. Você foi para outro caminho, o caminho do espinho. É isso. Aqueles discípulos obedeceram ao comando de Jesus, e eu digo, obedeça também. Nós devemos obedecer. E o comando de Jesus é lindo, maravilhoso, nos traz paz e segurança. Já pensou? Ele é o comandante da nossa vida, é o Senhor, Ele direciona. Então permita Jesus ocupar todos os espaços da sua vida, da sua mente, do seu coração. Não deixa nenhuma bolha, nenhum vácuo. Senhor, toma conta de tudo. Inunda o meu ser. Onde eu vou fazer isso? Fazer na oração. Eu estava ouvindo uma cantora, o nome dela, eu vi hoje pela primeira vez, Sara Farias, ela contando o testemunho dela. Ela dizendo que após ter dado à luz, ela estava sem tempo para orar, e ela dizia assim para o Senhor, Senhor, me dê tempo para orar. E na oração, ela disse que o Senhor disse assim para ela, não me peça tempo, mas me peça disposição. Ela mudou a oração, Senhor, me dê disposição para orar. E o Senhor abençoou e deu ela uma música. Entra lá que você vai poder ouvir, Sara Farias, que abençoou e está abençoando muita gente. Então, o pedir ou falta de tempo é uma desculpa daquelas que nós inventamos para ficarmos longe de Jesus. Se eu estou sem tempo, Senhor, me dê disposição. Eu quero estar com o Senhor, aos teus pés. É ordem. Ele é o comandante, se ele é o comandante, manda, eu obedeço. Olha os discípulos aqui obedecendo. Obedeceram. Segundo, os discípulos adoraram Jesus, a exemplo das mulheres. Tamanha foi a alegria deles. Verso 17. E quando viram, o adoraram. Quando nós encontramos com Jesus, ou Jesus encontra conosco, irmãos, não devemos ter outra reação a não ser essa. Lembra de Saulo de Tarso? O Senhor aparece, ele se rende. Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E daí para frente tornou-se um adorador genuíno do Senhor Jesus. Quando o Senhor se encontra conosco, irmãos, Ele vem ao nosso encontro, essa deve ser a nossa reação, adorá-lo. Então permita que o Senhor vá ao seu encontro todos os dias, porque todos os dias Ele bate na sua porta. Eu vou melhorar isso, todos os momentos Ele bate na sua vida. Então tenha uma vida de adoração contínua ao Senhor. Se você tem tempo para poder ficar um bom tempo fazendo tantas outras coisas, assistindo televisão, na internet, vendo, e o que não vai lhe edificar em nada, você tem tempo sim para poder adorar o Senhor. Questão da prioridade, de entender que você deve ser adorador, essa é a questão. A exemplo dos discípulos, primeiros discípulos, sejamos esses adoradores. Eles ficaram tão alegres que eu posso até imaginar eles dizendo assim, é Jesus, é Jesus. E não aguentando, é Jesus, não aguentando se render aos pés de Jesus. Ah, que lugar lindo. Aos pés de Jesus. Saia daqui, aos pés de Jesus, e vai para casa, continue nos pés de Jesus. Não vá dormir sem antes se ajoelhar aos pés de Jesus. Peça perdão pelos pecados, peça perdão pela negligência, peça perdão pelo tempo que você teve e que não o adorou como devia ter adorado. E se você fez com toda alegria, Senhor, eu quero ter mais disposição, eu quero ter mais vontade de estar adorando o Senhor, me encha do Senhor, me encha do Senhor, me encha do Senhor. Glória a Deus. É isso. Terceiro, duvidaram. 17, ainda no 17, mas alguns duvidaram. Lembra que eu falei daqueles que se rebelam, mas se arrependem? Olha eles aqui. Uns creram, outros duvidaram. É isso, a igreja. Alguns creem, outros duvidam. Alguns recebem a palavra, outros criticam.
não querem abrir mão de si mesmos, criticam. Eles duvidaram por causa da alegria. Segundo Lucas 24:41 diz, eles estavam tão alegres que eles duvidaram. Eu creio que assim, ficaram espantados. Mas existiram os rebeldes. Se eu não vir e não tocar com os meus dedos na ferida dele, eu não crerei. Disse Tomé. Quando viram, eu até também posso imaginar, não é esse Jesus? Não é Jesus? Mas ele não está morto? Como é que ele pode estar aqui vivo na nossa frente? Sabe, irmãos, quando nós chegarmos lá no céu, eu posso imaginar, a alegria nossa será tanta, que o que nós vamos querer fazer primeiramente é isso aqui, que os outros fizeram primeiro, prostrar-nos aos pés de Jesus, adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo. De tanta alegria. E falar assim, Senhor, muito obrigado, o Senhor me ajudou a vencer o mundo. Eu fui tão tentado a desistir do Senhor, a querer abraçar o mundo. E o Senhor me ajudou tanto a ficar abraçado aos teus pés, te adorando. Ah, que alegria, irmão Eric. Por certo, eu vou primeiro com o Senhor, viu? Eu vou desfrutar disso aí na sua frente. É uma bênção. Para alguns seguidores de Jesus, amados, atualmente, ele ainda está morto. Infelizmente. Pois as suas atitudes dão prova disso. A falta de fé, a falta de compromisso, a falta de vontade de estar perto dele, os maus testemunhos que muitas vezes dão. Todavia, esses são aqueles que duvidaram e se arrependeram. Então, que se arrependa também. E por isso, amados, receberam o mesmo presente dos que creram imediatamente o adoraram. E que presente foi esse? Lindo esse presente. E eu creio que você também já recebeu esse presente. Agora, o que você está fazendo com esse presente é que eu não sei. Mas Jesus já lhe presenteou também. O presente de falar de Jesus, do amor de Jesus, da morte e da ressurreição e da assunção de Jesus, e que Jesus voltará para outras pessoas. É um presentão. Você poder falar de Jesus, do amor de Jesus, às pessoas que estão neste mundo sem esperança nenhuma, desesperadas, algumas até mesmo tentando tirar a própria vida, e ouve você falar desse amor maravilhoso que é o amor de Jesus. E as pessoas se arrependem e falam assim, muito obrigado, Jesus, que o Senhor colocou no meu caminho aquela pessoa naquele dia, eu estava pronto para tirar a própria vida, e o Senhor colocou, e ela me falou do seu amor. Isso é um presente, poder anunciar Jesus ao mundo. Presentão, ele lhe deu. O que é que você está fazendo com esse presente? Eu recebi essa camisa de presente, eu não sei quem me deu. Foi no dia do meu aniversário. Olha aqui, eu estou usando. Tem que saber usar o presente. Lindo, né, Eric? O de Jesus é muito mais lindo que isso. Sabe, amados, falar de Jesus às pessoas, o Filho de Deus, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Deus encarnado, que Jesus é o Emanuel, Deus conosco, que Jesus é a fonte da nossa alegria, que foi crucificado, mas que vive, reviveu. Falar ao mundo de Jesus de Nazaré. Fale. Viu a importância? Uma das importâncias de você estar nos pés dele, adorando, conhecendo mais dele, enchendo dele. E ele vai falar para nos encorajar em algum momento, dizendo assim, a boca fala, completem. O que o coração está cheio. Encha seu coração de Jesus e fale de Jesus. É o presente. E como podemos fazer isso? Pobres, pecadores mortais. Eu e você. Como é que nós podemos fazer? Falar do grandioso, da alegria, do Deus maravilhoso ao mundo. Um pecador mortal, como eu e você. Primeiro, olha só, interessante. Precisamos crer que todo o poder, tanto no céu como na terra, pertence a Jesus. Ninguém pode querer ter o poder de Jesus ou querer tomar o lugar de Jesus. Tem gente que quer assim, quer estar no lugar de Jesus. Olha o que Jesus disse no verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder pertence a Jesus.
E ele afirmando aos seus discípulos, ele disse assim: ao que é impossível aos homens, é possível para Deus. Ou seja, aquilo que é impossível aos homens, converter alguém. Tem gente que fala assim: eu converti fulano de tal. Ninguém converte ninguém, é o Espírito Santo. Porque é impossível, Jesus disse, isso é possível para Deus. Precisamos entender que Ele é, o todo o poder pertence a Ele. E nós vamos entender por isso. Segundo, Jesus revestiu desse poder quando soprou sobre nós o seu Espírito. João narra sobre isso no capítulo 20, verso 22. É todo o poder o Senhor deu a Ele, mas Ele compartilhou desse poder a nós. Ele assoprou o Espírito aos seus discípulos. Nós não temos todo o poder, mas Ele nos deu o poder para poder usar bem o presente que Ele nos deu, que é falar do amor dEle às pessoas. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, também eu vos envio a vós. João 20, 21. Soprou o Espírito depois. Eu envio vocês, mas vocês vão com o poder do meu poder. No verso 21, assim como o Pai me enviou, vos envio a vós. No 22, ele assopra o Espírito de João 20. Você tem esse poder. Sabe o que acontece? É que muitas vezes nós não estamos sabendo usar esse poder. E você precisa saber usar esse poder. E quando você usa esse poder, você vê maravilhas acontecer no seu meio, na sua vida e na vida de outros. Tem que saber usar o poder. Ele confiou. Agora, amados, cheios da alegria por Jesus, dada por Jesus, e cheios da alegria porque Jesus está vivo e revestidos do poder do seu Santo Espírito, o que nos resta fazer? Agora ele compartilhou o poder dele, lhe encheu de poder. Ele lhe deu um presente e lhe deu o poder dele, compartilhou. O que é que nos resta fazer, irmãos? Primeiro, obedecer ao comando de Jesus. Verso 19. O que é que disse Jesus? Portanto, conclusiva. Olha que lindo, irmãos. Ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Ele não deu o poder por dar. Ele não compartilhou do seu poder por compartilhar. Mas ele compartilhou para que façamos a missão. Portanto, ide. Ou indo. Eu vou para a livraria. Como é o nome da livraria? Topázio. Eu estou indo. No caminho eu vou falando do amor de Jesus. Eu vou para o Curtume. Como é o nome do Curtume? Lima. Curtume Lima. Eu vou indo falando do amor de Jesus. Eu vou indo para a Junção, para Móveis Linhares, eu vou indo falando do amor de Jesus. Movimento fitness, eletromotor, estilo jovem, moto center, e aí vai por diante. Eu vou indo, compartilhando do presente que eu recebi de Jesus com outras pessoas. É ou não é bonito quando se faz? Obedeça o comando de Jesus. E o que o nosso comandante nos manda fazer? Primeiro, fazer discípulo de todos os lugares, de todas as nações. Olha só, a riqueza, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Será difícil? Ou será que falta vontade de obedecer ao nosso comandante? Não lhes falta poder, a não ser que você negligencie na sua adoração e na sua obediência. Ou seja, ele está dizendo juntar discípulos para Jesus. A palavra original nos dá este entendimento. Juntar discípulos para Jesus, para eles irem para o céu também. Você quer ir para o céu? Você acredita que o céu é um bom lugar? E por que você não compartilha do seu presente com outros? Jesus não chamou para si discípulos egoístas,
mas discípulos compartilhadores. Precisamos fazer com que pessoas imitem Jesus. O poder Ele nos deu. Como é que eu posso fazer? Ensinando. Ele convence. E nós, portanto, ensinamos. Precisamos anunciar às pessoas que Jesus morreu, que ressuscitou e que elas também precisam morrer, se preciso for, por Jesus. Porque seguir Jesus, em alguns momentos, irmão Tarcísio, vai doer na nossa pele, na nossa carne, na nossa alma. Nós vimos um estudo aqui pela manhã. Ensinar as pessoas. Olha, se vier algum tipo de sofrimento para a sua vida, continue com Jesus. Segundo, o Senhor disse, batizar. Olha o que ele diz, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Filipe chega para aquele eunuco no deserto, e o eunuco pergunta, o que é que eu tenho que fazer então, depois que ele entendeu quem é Jesus na vida dele? Aqui tem água, o que nos impede? Filipe, nada, vamos batizar. Por que tem que batizar? Depois que se arrepende, Jesus nos dá um exemplo, morre para o mundo, nasce para Deus. Então vamos fazer discípulos e batizá-los. Ordem de Jesus. Terceiro, ensinar esses novos discípulos a guardarem tudo que Jesus mandou. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí eu lhe pergunto, como você pode ensinar aquilo que você não aprendeu? Por que você não aprendeu? Porque não quis ou porque faltou alguém lhe ensinar? Se lhe faltou alguém para ensinar, então está na hora de você começar a aprender. Você está com o manual na mão, ou não está? Eu preciso ser discipulado, pastor, então me procurem. Mas eu creio que aqui ninguém precisa. O que precisa é ter vontade e disposição de obedecer ao comando do mestre. Ele disse, segundo, batizar, ensinar. Terceiro, ensinar esses discípulos a guardarem tudo o que eu mandei. Olha o que Jesus está dizendo para nós, irmãos. Guardem tudo que eu mandei você fazer. Guarde que eu morri por você, ressuscitei. E guarde que eu mandei você fazer discípulos também. Guarde que eu mandei você amar. Guarde que eu mandei você perdoar. E guarde que eu mandei você liberar o perdão. Guarde que eu lhe ensinei a você enfrentar demônios, se preciso for, expulsar demônios. O crente não pode fugir diante de uma pessoa que está possessa de demônios. O discípulo de Jesus enfrenta. Impõe as mãos e em nome de Jesus, ora, para que eles vão embora. Ele mandou para que não se separasse dos seus cônjuges. A não ser por relação sexual ilícita. Então nós temos que ter o cuidado de muitas coisas. Guardar. E assim, amados, quero dizer, se enchem de coragem. E vão! Como, pastor? Eu vou sozinho? Não. O Senhor disse o quê? Eu vou com vocês. Não foi isso que ele disse? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu não tenho que ter medo. Eu não tenho que me acovardar. Porque Ele está comigo todos os momentos. Vão, não sozinhos. Quando você for, até que Ele venha buscar a sua igreja, Ele estará com você. E quão bom é poder fazer isso aqui que Jesus mandou fazer, como é maravilhoso.
Você poder ver a menina Renata na sua célula de oração, sorrindo. Ela mandou um testemunho para mim, pediu para eu postar no grupo. Eu vou postar como ela estava. E como foi feito isso? Pela célula online. Fiz o convite para alguém fazer o estudo, ela se prontificou e eu faço o estudo com ela por telefone. Quando o Senhor nos mandou e nós temos a disposição para obedecer, o Senhor vai criar tanta situação, vai mandar tantas pessoas. Ah, não posso sair de casa agora, não posso fazer. Gente, agora está uma oportunidade ímpar. Você pode evangelizar em todo lugar. Uma irmã da minha cidade, participando da nossa célula online, eu quero fazer esse estudo. Aí eu mandei, eu tenho esse livrinho aqui, o Mais Um para Cristo. Ela já está fazendo com o sobrinho dela. Gente, se nós tivermos disposição de obedecer o comando do nosso comandante, nós veremos maravilhas acontecer e a alegria tomar conta de nós. Viram como, porque os discípulos de Jesus Cristo são alegres e devem viver desfrutando desta alegria? Perceberam no texto? Ou você não está alegre? Se você não estiver com essa alegria, então está na hora de você parar um pouquinho, colocar os seus pés no chão e os joelhos dobrados e falar com Ele: Senhor, renova-me. Precisa renovar. Sabe, amados, Jesus é a fonte da nossa alegria, que Rubi Alves não soube explicar. Ele falou as fontes, falou no plural, eu estou trazendo para o singular. Ele não soube explicar para a sua leitora, chamada Lourdes. O livro dele é lindo, é um poeta. E a gente viaja no livro, sabe? E também eu faço as minhas viagens em cima da leitura dele. Então, Rubi Alves também não concluiu o texto de Abacuque para dizer à sua leitora sobre a fonte da alegria que Abacuque disse: todavia. Todavia, disse Abacuque, eu me alegrarei. Ele não disse a conclusão. E eu vou dizer agora, pois o profeta disse assim: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Viu onde está a fonte da alegria? No Deus da minha Jesus. Ele não soube explicar. E eu estou explicando agora, com base na santa palavra do Santo Cristo. Mas como o próprio Rubem Alves disse, minha suspeita é que elas, as fontes da alegria, se encontram na eternidade. Diz ele no texto. E eu lhes digo, não suspeitem, não fiquem com suspeitas, porquanto Jesus, o eterno Cristo, o Deus, Jesus eterno Cristo, Deus, é o Deus eterno da minha salvação e também da sua. Ele é eterno. A fonte da alegria verdadeiramente está na eternidade. Ele disse, emerge da eternidade, está na eternidade. Ela se chama, começo eu disse, Jesus Cristo. Pois disse Jesus, por me verem, os seus corações se alegrarão, e essa alegria ninguém tirará de vocês. Ele não garantiu isso? Garantiu ou não garantiu? Porém, chamando a atenção, amados, dos que desfrutam dessa alegria, e por conseguinte devem levá-la a todos que Jesus enviou, ide, vão, falem do amor. Existe um estudioso bíblico chamado Basil Atkinson, creio que é assim a pronúncia dele, disse assim, para nossa vergonha, olha só o que ele disse, irmão Eric: quão valorosos e displicentes somos para cumprir essa missão. A existência do mundo moderno, de milhões que nunca ouviram o nome do Salvador, é uma vergonha para nós. Nosso Salvador nos deu essa alegria, passou por tudo, nos deu essa missão. E ele diz, existem muitos ainda que não ouviram falar dele. É vergonhoso para nós. Porque nós temos tudo nas mãos que ele nos deu. Deu o poder, deu as ferramentas, esse presente que eu falei, e o que nós estamos fazendo. É ou não é vergonhoso? E eu vou lhes fazer uma pergunta. Quantos, este ano de 2020, você pôde falar do amor de Jesus, sentar com essa pessoa, estudar a Bíblia com essa pessoa, levar essa pessoa a querer Jesus e ser
convencida pelo Espírito Santo, se arrepender do seu pecado e confessar Jesus como o único Senhor e Salvador. Este ano você fez isso? Quantas pessoas você fez isso com elas? Eu não é vergonhoso. É vergonhoso. Eu vou ter que concordar com o Bézio. Mas não precisa ficar assim. Não podemos ser egoístas, passar por essa vergonha. Logo, amados, precisamos espalhar essa fonte de alegria para o maior número possível de pessoas. Na sua família mesmo tem muitos. Mas pastor, da minha família, eu já falei, eles não ouvem. Rale seu joelho no chão. Pede a Deus para criar situações. Rale o joelho. Compre Bíblia, dê de presente. Tire um valor do seu orçamento para comprar pelo menos 1 ou 2 Bíblias por mês para você presentear alguém que ainda não serve a Jesus. Eu amo, irmão Jaldo e irmão Sérgio, pedalar com os irmãos. Porque eu sempre levo a minha Bíblia para dar para alguém de presente. Se você quiser participar comigo dessa bênção, compre Bíblia e me dê que eu levo. Compre 2, uma para mim e para você. Eu dou uma, você dá outra. Foi ontem lá em Santo Antônio, nós demos para aquele amigão seu lá, não foi? Dê a sua esposa de presente. Leve a palavra. Agora sente com pessoas e estudem a palavra. Eu não é vergonhoso. Façam isso. Jesus é a fonte da alegria, o que foi crucificado, mas que vive eternamente, vai com você. Você não vai só. Certo? Ou você acha que você vai só? Você não vai só. Boa sorte ao levar a fonte da alegria a homens e mulheres que precisam conhecê-la. E ela está em você. Ele deu poder e lhe deu ordem para você ir. Cabe a você obedecer ou não. Os discípulos correram para o monte, obedeceram. E depois eles obedeceram indo, anunciando, entenderam. Nós, os discípulos de hoje, estamos nessa mesma linha de raciocínio, de obediência, ou estamos simplesmente acomodados? A desculpa está agora na atualidade, na pandemia. Na falta de tempo. E eu vou dizer, na falta de amor. Se você é alegre em Cristo, você tem muito amor para compartilhar. E eu quero compartilhar desse amor. Estou ensinando vocês a fazerem o mesmo. Vão e façam. Vão para casa, prostre seus joelhos no chão, adorem a Jesus, peça a Ele para lhe dar disposição para você buscá-lo, adorá-lo. Participe da sua célula de oração com seus irmãos, convide outras pessoas para estarem com você. Essa semana teve um visitante, não foi? Eu vi lá. Isso, levou para a família. Fique aqui comigo. Venha ouvir o que Jesus tem para fazer. Faça isso. Amém? Glória a Deus. Dito isto, a decisão final é sua. Põe a mão no seu coração e nós vamos orar. Você que está em casa, que teve o privilégio de cultuar do começo ao fim, realmente cultuou, não assistiu, mas cultuou. Eu quero convidar você a pôr a mão no seu coração, para poder meditar na palavra que Deus falou ao seu coração. E aceitar esse desafio, essa ordem de Jesus na sua vida. Por favor, faça isso. Deus, em nome de Jesus, nós estamos juntos, colocando as mãos nos nossos corações, gratos a Ti, porque Tu nos presenteaste com a alegria, a Tua alegria eterna. Tu és eterno. E Tu nos presenteaste, ó Deus, com um presente tão lindo, que é poder falar ao mundo do Teu amor, da Tua pessoa, compartilhar outras as pessoas, cumprir aquele ide que Tu falaste, Senhor. Tu és o ressurreto, o Teu túmulo está vazio. Vinde, vejam onde jazia aquele que foi morto, mas agora está vivo. Senhor, nós precisamos anunciar ao mundo. Abrasa nossos corações, nos dê disposição para adorar a Ti, como adorar os discípulos, os primeiros discípulos, as primeiras discípulas. Coloque-nos essa vontade, essa disposição. Repreende qualquer falta de vontade, qualquer negligência, qualquer preguiça. Senhor, em nome de Jesus, nos fortaleça, encha-nos do Teu amor. Inunda o nosso ser, Senhor, da Tua pessoa, do Teu Espírito Santo. Faz-nos pessoas sensíveis à Tua voz, à Tua pessoa.
E coloca, Senhor, no nosso caminho muitas pessoas para anunciarmos sobre Jesus, que Teu Espírito Santo as convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Abre portas para nós, Senhor. Encoraja esta igreja a ser uma igreja adoradora, genuína da Tua pessoa, e a ser uma igreja obediente à Tua pessoa, ó nosso comandante, ó nosso Senhor, ó nosso Salvador, ó nosso Deus, chamado Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor tenha misericórdia de vós, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós, que o Senhor vos dê a paz. Amém? Você que está em casa, fique na paz. E nós outros,